Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 31 de Deuteronômio. Vai falar um pouquinho a respeito da sucessão de Josué quanto a agora guiar o povo de Israel no lugar de Moisés, né? A futura rebeldia do povo. Também leremos o capítulo 119, daremos continuidade, na verdade, né, nos versículos 97 até o 120 hoje. Leremos também o capítulo 58 de Isaías, o profeta falando a respeito do jejum que de fato agrada ao Senhor, nosso Deus. E no Novo Testamento, capítulo 6 de Mateus, que é o que leremos por último, também vai tratar um pouquinho a respeito do jejum, da oração que agrada ao Senhor, da importância de fato, levarmos em consideração o que olhamos, porque há uma importância nesse sentido daquilo que colocamos nos nossos olhos, o que chama a nossa atenção e como que está a nossa espiritualidade, né? Como que está a nossa saúde espiritual. E há uma interferência nisso, é importante que nos atentemos. Então, sem mais delongas, não vou tecer tanto comentários, vocês vão ter a oportunidade de tomar conhecimento a partir da leitura. E para que possamos dar início a mais uma leitura, vamos a uma palavra de oração? Fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Deus maravilhoso, Pai eterno, bendito, exaltado seja o Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, adoração, honra. E agradecemos ao Senhor, louvamos a Ti, Pai, porque acordamos hoje, porque temos uma casa, Tu nos abençoou com mantimento, com meios, ó Deus, para conseguirmos o nosso alimento de forma lícita. Te agradecemos por cuidar da nossa vida, nos sustentar, permitir que venhamos a exercer as nossas atividades diárias, ó Deus, apesar das limitações que nos é existentes, impostas, mas em tudo, Deus, Tu tem sido gracioso para conosco. Louvamos também pelo Teu Evangelho, pela oportunidade de aprender de Ti, como sermos melhores cidadãos aqui nessa terra e servos fiéis ao Senhor e filhos de fato amados, caros ao Teu coração, por nos assemelharmos cada vez mais ao Teu Filho amado Jesus Cristo, por meio daquilo que Ele fez na cruz, que nos possibilita isso, por meio do trabalhar tão lindo do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nos ajudando a inclinarmos para as coisas do Espírito, a abandonarmos as concupiscências da carne, aquilo que Te desagrada. Muito obrigada, Deus, por nos dar essa chance de abrirmos mão daquilo que não Te honra, porque só o Senhor que nos é capaz de permitir essa liberdade de escolhermos servir ao Senhor em vez de paixões que as pessoas atualmente se inflamam de forma desenfreada. Deus, louvamos ao Senhor por essa liberdade e pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, a tratar conosco naquilo que ainda precisamos melhorar, aquilo que ainda carecemos aperfeiçoar em nossas vidas e que em tudo Tu seja honrado, glorificado e mais conhecido por todas as pessoas que estão à nossa volta, que percebem tudo quanto fazemos, que as pessoas possam perceber a Ti em nossas vidas. O Senhor seja honrado. É assim que nós te oramos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 31 do livro de Deuteronômio, que diz: Moisés foi e falou estas palavras a todo o Israel. Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês como o Senhor falou. O Senhor fará com estas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu.
Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. E você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa do tabernáculo, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor, seu Deus, no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens e as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra, em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. O Senhor disse a Moisés: Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. Assim Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés: Eis que em breve você vai morrer, e então estes povos se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão que naquele dia dirão: Não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-los aos filhos de Israel. Põe este cântico na boca de cada um deles para que me seja por testemunho contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias o tiverem alcançado, este cântico será a minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca, porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que, sob juramento, prometi. Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Nun: Seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu estarei com você. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês, porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras. E tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. Porque sei que depois da minha morte vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que lhes tenho ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira com as obras das suas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel.
Veremos amanhã qual é o cântico. Capítulo 119 do livro de Salmos, verso 97, que diz: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entender, por isso detesto todo caminho de falsidade. Num. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Samek, ou Samek. Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Amparem-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenha-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Capítulo 58 do livro de Isaías, que diz: Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como a trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi: que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso o que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos.
Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado e se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não perseguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Capítulo 6 do livro de Mateus. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberão a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu,
que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Até lá.